cada um dos teus filhos tem se aproximado deste santuário nesta tarde, conscientes de que o Senhor os abençoará. Se eles têm vindo, é porque eles sabem que há um Deus poderoso para poder retribuir e lhes conceder a petição de seus corações. O Senhor é poderoso para capturar cada inimigo. E o Senhor é poderoso para revelar cada coração. E o Senhor é poderoso para enxugar cada lágrima, para responder, ó Deus, o gemido de alguma alma que está em dores, em dificuldades, pensativas, só esperando na resposta do Senhor. E nós nos congregamos, Senhor, em torno de Tua palavra, do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o qual nós cremos que é nosso Senhor, Salvador, Criador, sustentador de toda a natureza. E nós nos entregamos como vasos frágeis diante da presença do Senhor e pedimos: toma cada um em Tuas mãos. Nossas mentes e corações possam ser usadas por Ti e que cada resposta possa chegar nos corações eleitos. Somos gratos a Ti por estarmos aqui nesta noite. No nome de Jesus Cristo nós oramos com gratidão no coração. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Deus os abençoe. Cumprimentamos também todos irmãos e irmãs que através da internet também estão nos assistindo. Desta feita, os nossos oficiais da igreja, cada um com seu trabalho de viagem a serviço do Senhor, tem saído e nos coube, então, preencher esta lacuna aqui nesta noite. Mas nós sempre temos crido que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele prometeu que se faria presente. A palavra é a maior arma que Deus pode dar ao seu povo, aos seus filhos, pois com ela os profetas venceram reis, reinados, venceram potestades, venceram demônios, venceram enfermidades, mares, oceanos foram abertos, abrindo caminho para o povo, tudo sob o poder da palavra de Deus. Pois até o próprio profeta Moisés, um homem do calibre como o dele, ficou tão angustiado, e Deus então disse: mas Moisés, por que você está clamando? Diz ao povo que marche à frente, porque hoje os egípcios vão ver quem sou eu. Hoje, nenhum daqueles egípcios que perseguiram vocês até aqui à beira do mar, nunca mais vocês vão ver a eles. Nunca mais vocês vão ver esses espíritos atrás de vocês. Então, ele disse e o mar se abriu e o povo então atravessou. E o profeta diz que os tipos no Antigo Testamento, eles nunca vão poder falhar. Se houve um tipo lá, então hoje também isso está aqui no tempo do Novo Testamento, né? E nós estamos crendo nisso. Amém? Nós vamos abrir as Escrituras. Vamos tomar o livro do apóstolo Paulo, a qual escreveu aos Colossenses, e do capítulo 3, vamos já ler desde o verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Amém. Que Deus nos abençoe, podeis todos tomar seus assentos. Nós escrevemos ali que queremos pensar sobre esse versículo 4. Com Ele, quando se manifestar. Esse é o que nós queremos pensar nesta ocasião, nesta reunião desta noite. Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos minutos, nos últimos segundos, prontos já a dar adeus a esta terra, no tempo desta tarde, onde a escuridão se faz notória. Qualquer pessoa, qualquer menino, mocinha, moço, que olhar nas Escrituras e que ouve a palavra de Deus e sair ali fora e ver a condição do mundo, sabe que nós estamos na hora escura. E nós fomos feitos para emitir luz, porque Deus é luz. E se Deus é luz, e nele não há trevas, e Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Então, este Deus que habita na luz inacessível, então, quando nós lemos o que Paulo disse na luz inacessível, então nós não temos acesso. Quando ele fala em luz inacessível, é realmente isso que ele quis dizer, é luz que não se tem acesso, mas os que se perdem é que não têm acesso, porque os que se salvam, eles têm acesso pelo Filho. Então nós somos luz, então por onde quer que nós vamos, nós temos luz. E diz o profeta, quando ele estava pregando na cidade de Chicago, um dia ele estava ali e eles deram uma chance, uma oportunidade para um cientista americano ali, um cientista muito notável. E ele chamou o irmão Branham ali e estava questionando a respeito daquela foto que está ali. E porque as pessoas pensam que nós temos aquelas fotos ali para mostrar um homem. E ele estava questionando, perguntando, porque se o motivo de nós termos aquela foto não é para mostrar um homem, mas para mostrar aquilo que está sobre o homem. Porque o que está sobre o homem é o que conta. E então ele falou sobre esta foto, irmão Branham, ele era um cientista. Ele disse: eu quero lhe contar uma coisa. Há algum tempo atrás, uma mulher, ela era uma cristã, e ela estava morrendo. E lá no hospital, eles colocaram um medidor enquanto ela estava partindo, e um medidor de luz, sem que ela soubesse, e eles saíram da sala. E ao saírem dali da sala, então, aqueles cientistas tomaram aquele medidor de força e colocaram o ponteiro na posição de 0. E aquela mulher estando ali, então ela orava e ela dizia: Senhor, perdoa os meus inimigos que falaram mal de mim. Eu agradeço pelo tempo que eu vivi aqui nesta terra. E ela estava tão em paz, sem um pouco de medo da morte. E naquele momento, quando a sua alma começou a sair do seu corpo, sobrenaturalmente aquele medidor que estava ali, de 0, ele fez uma graduação para a direita positiva, mostrando que um grande poder de luz sobrenatural estava saindo do corpo daquela mulher. E ele disse que, da mesma forma, eles pegaram aquele medidor e colocaram lá no quarto de um homem que era infiel e pecador,
E eles colocaram aquilo ali e graduaram aquele aparelho, aquele medidor, colocaram em 0 também, e num momento aquele homem ficou tão irritado, ele estava pronto para morrer, e ele começou a falar o nome de Deus em vão, e ele começou a amaldiçoar tudo, e aquele ponteiro então girou numa força extrema para a esquerda, negativa, mostrando que tipo que havia saído daquele homem. Por isso que a luz, por isso que Deus é luz. A própria ciência diz que quando os átomos são partidos e eles se quebram, esta luz volta para a origem, porque Deus é luz e Ele criou todo o universo, e a partir disto, então, isso volta outra vez para Ele. Então, se nós somos luz, nós temos que voltar para Deus, porque Deus é luz. E Jesus disse: ó Pai, eu estarei contigo como eu tinha, com aquela glória que eu tinha contigo, agora eu estou voltando. E assim somos nós. Estamos nós voltando para casa, para aquela grande luz a qual nós éramos no tempo, quando estávamos na mente de Deus. E Paulo diz aqui então, nessas escrituras: porquanto com Cristo buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Cristo está assentado. Quando eu olhei essa escritura, eu lembrei de Estevão, porque Paulo não era nem convertido quando Estevão viu Jesus de pé, não viu ele sentado. Se você olhar ali em Atos capítulo 7, verso 55, eles começaram a apedrejar a Estevão. Ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. E Paulo diz que ele está sentado. E tudo aquilo que senta é porque terminou o seu trabalho. Porque assentar-se significa que o trabalho se acabou. Que é uma obra acabada. E quando Jesus acabou a sua obra, o seu papel, que ele veio para fazer a expiação, para ser oferecido, e sua obra acabou, então ele foi levantado para estar à direita, à majestade de Deus, assentado. E o profeta diz que a causa de Estevão ter visto Jesus de pé, à direita da majestade de Deus, foi porque Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E Deus, quando olhou e viu que aquele primeiro mártir da igreja agora estava entrando pelo mesmo caminho que ele, Jesus Cristo, havia sido um mártir, então, com tanta reverência, Jesus se levantou, que estava do lado do Pai, ficou em pé e disse: venha, meu filho, eu estou te esperando. Quando Jesus, assentado durante as eras da igreja, ele sabia que um dia ele ficaria em pé. Ele sabia, ele conhecia todo o plano, e ele queria revelar. E ele não podia falar para mim, não podia falar para você, porque eu e você não existiam. Ele disse assim: então eu vou pegar João, vou fazer de João um tipo, vou fazer de João um exemplo, vou pegar João e vou contar tudo para João. Contando para João, eu estou contando para minha noiva do tempo do fim. E aí ele diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele. Então, quando que nós vamos se manifestar com Ele? Quando Ele se manifestar. A única forma de nós ser manifestados era Ele se manifestar primeiro. Porque quando Cristo se manifestasse, então você e eu iríamos manifestar. E este Cristo, que ia se manifestar, e nós iríamos se manifestar com Ele, não para a glória, mas em glória. Porque há a glória visível
e há a glória invisível. E se Jesus Cristo é a glória de Deus, a igreja é a glória de Jesus Cristo. Então nós iríamos manifestar com ele em glória. Aí ele diz, então quando este Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando ele estivesse no tempo para se manifestar, então o que é se manifestar? Manifestar quer dizer se fazer conhecido. Isso quer dizer manifestar, fazer-se conhecido, dar-se a conhecer. Então ele tinha que se dar a conhecer, ele tinha que se levantar. A obra acabou, ele sentou. Mas agora ele precisava se manifestar, então ele levantou outra vez. Ele teve que levantar para isso. Por quê? Porque ele tinha filhos que iriam se manifestar. Porque no Antigo Testamento nunca houve manifestação dos filhos de Deus. Nunca. O primeiro filho de Deus manifestado no Antigo Testamento foi Adão. Porque Adão tinha domínio da natureza, mas quando Adão caiu, então Adão perdeu todo o poder, o domínio da natureza, e desde então nunca mais os filhos de Deus voltaram a se manifestar. Porque a pedra principal, a pedra de esquina, que é Cristo, não havia aparecido ainda, o Espírito Santo não tinha vindo, Cristo não tinha se manifestado, então não poderia se manifestar os filhos de Deus. E a Bíblia diz, Paulo falando em Romanos 8, ele diz que toda a natureza está em expectação e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque o leão quer ser dominado pelo homem, então ele está gemendo. Toda a criação, toda a natureza, desde os peixes e tudo que está na floresta, toda a criação, que era agora dominado por Adão, e ele perdeu essa manifestação de filho de Deus, porque o pecado o arrastou para fora do jardim. Então eles eles estavam gemendo, e Paulo diz que eles estão gemendo, eles estão esperando por esta manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus só podia acontecer quando Deus revelasse todos os segredos dele. Aí sim chegaria o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Ah, mas nós somos os filhos de Deus, nós manifestamos que somos filhos de Deus e estão a 100 quilômetros do centro da palavra. Que manifestação de filho de Deus quando não está de acordo com a palavra? Veja, a manifestação dos filhos de Deus, o profeta diz assim, na manifestação dos filhos de Deus, mas este é o dia da manifestação dos filhos de Deus, quando os mistérios que foram escondidos desde a fundação do mundo foram feitos conhecidos. Esta é a hora. Então Lutero não pôde manifestar os filhos de Deus. Martim, Paulo, Jeremias, Isaías, eles estavam no tempo do ministério do Filho de Deus. Porque ministério do Filho de Deus é diferente do ministério do Filho do homem. É o mesmo Senhor Jesus, é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, mas o que sucede? O ministério é diferente. E a promessa é que no ministério do Filho do homem, os filhos de Deus seriam manifestados, os segredos seriam revelados. Então esta era a hora de que cada filho de Deus ia se manifestar com quem? Porque ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Diga-me, meu irmão, diga-me, minha irmã, quando foi
a vez que os filhos de Deus eram para ser manifestados fora deste tempo agora. Então, um desafio do profeta. Quando? Quando foi a vez que os filhos de Deus eram para ser manifestados fora deste tempo agora, no tempo do fim? Quando houve alguma vez um tempo na história que eles manifestaram o tempo para resgatar a natureza? Quando foi que alguma vez a natureza foi resgatada? Depois que Adão caiu. Nunca mais a natureza. Eles não seguram mais os mares. Você vai aqui nessas praias do litoral, eles colocam aquelas esteiras de pedras ensacadas na beira do mar, porque o mar bate com tanta fúria, com tanta força, e cidades inteiras aí na costa do Brasil são levados pela fúria do mar, porque eles não conseguem dominar. O homem perdeu esse domínio da natureza. Se fosse no tempo de Adão, e ele visse que lá no Nordeste, aquele grande mar viesse e entrasse naqueles lugares, certamente ele mandava o mar se afastar. Ele colocava limite e dizia, você vai vir até aqui só. Mas hoje não. Hoje o homem, ele perdeu, depois de Adão, ele perdeu essa natureza. Mas veja, a promessa é de que vai ter que voltar outra vez. Vai ter que dominar a natureza outra vez. E isso será no milênio. A natureza ela mesma está gemendo, esperando pela manifestação, pelo tempo da manifestação dos filhos de Deus. Porque antes que o pacto fosse feito, antes que o Espírito Santo fosse derramado, todo o Velho Testamento até lá embaixo, lá não poderia tido uma manifestação de filhos de Deus. Então, o último manifestado, a própria imagem, o próprio domínio da natureza, foi Adão. E depois, o segundo Adão. Quem foi o segundo Adão? O Senhor Jesus Cristo. Isto teve que esperar até este tempo para acontecer, para voltar, que os filhos de Deus fossem manifestados, teve que esperar até este tempo. Agora, todas as coisas têm sido trazidas, chegando, afinando até a pedra principal. Porque nós estamos vivendo no tempo do topo da pirâmide. Nós estamos vivendo agora no topo da pirâmide. Porque este tempo do topo da pirâmide é o tempo da vinda do leão. Porque o leão, ele teria que vir. E isto falava, quando este leão se levantasse e abrisse o livro, e ele estivesse ali, então os filhos de Deus, neste tempo, quando esse edifício das eras da igreja tivesse completado, e a manifestação de Deus, dos filhos de Deus, então ia acontecer neste tempo, no tempo da vinda do leão, que é o topo da pirâmide, o fim de tudo. E o profeta diz nessa mensagem, adoção, mistérios predestinados de sua vontade, e diz assim, para a manifestação dos filhos de Deus voltando, e o Espírito de Deus entrando neste homem, de uma maneira perfeita, seu ministério será parecido com o de Cristo, até que isto o unirá à sua igreja todo junto. Então, o que sucede? Então ele diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês vão se manifestar com Ele, porque tudo é com Ele. Onde se reunir, onde estiver o corpo, as águias estão com Ele. Quando Ele padeceu na cruz, nós padecemos com Ele. Quando Ele ceiou aquela última ceia, ali antes de sua morte, nós ceiamos com Ele. Quando Ele reinar 1000 anos, nós reinaremos com Ele. Quando Ele sofreu, nós sofremos com Ele. Então, tudo é com Ele. Então, tudo aquilo que Ele passou, nós somos batizados
com ele também pelo batismo? Então, por isso que o apóstolo disse que quando ele se manifestasse, tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, nós também passamos. Quando ele foi crucificado, disse o profeta, nós fomos crucificados com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então, tudo com ele. Quando ele ceiou, ele foi perseverante até o fim, nós perseveraremos com ele até o fim. Então, eu só queria saber se não estamos esperando chegar muito no futuro, algo que está bem junto de nós. Eu só queria saber se nós não estamos esperando algo para o futuro, quando ela está bem junto de nós. Vamos ver o que está bem junto de nós, e nós esperando para o futuro. É uma pergunta que ele faz. A presença de Deus não reconhecida, 111. Eu só queria saber se não estamos esperando chegar muito no futuro, algo que está bem juntinho de nós, bem do nosso lado. Gostaria de saber se poderia ser da mesma maneira. Porque, veja, onde tudo está, onde está Israel, onde está a igreja e onde está a noiva. Onde está Israel, onde está a noiva e onde está a igreja. Você tem que saber onde está Israel, onde está a noiva, onde está a igreja. Lembre-se, como os velhos tipos, os tipos nunca podem cessar. Então, quando você olhar, irmã, você estiver olhando lá o livro de Isaías, por exemplo, Isaías 60, verso 2, e a glória do Senhor cobriu ali, naquele lugar, tem que ter alguma coisa que vai dizer alguma coisa aqui no futuro. Lá, no Antigo Testamento, que é a sombra, ele diz assim, os tipos nunca podem cessar. E o último sinal, conforme Jesus disse, assim como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem, não Filho de Deus. Agora, quando o Filho do Homem estiver se manifestando, porque a manifestação do Filho de Deus já passou. Já aconteceu. Porque o profeta diz que ele vem em nome de 3 filhos. Filho de Deus, filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Mas que entre o tempo, entre o ministério do Filho de Deus e do Filho de Davi no milênio, haveria a manifestação do Filho do homem. Só que quando ele sai da manifestação do Filho de Deus e entra na manifestação do Filho do homem, ele não volta mais para o Filho de Deus, ele vai direto para o Filho de Davi, que é o milênio, porque a era para os gentios encerra com a obra acabada pelo Filho do homem. Filho de Deus, ele foi para os pentecostais. Agora, quando Deus, neste tempo do fim, quis fazer uma manifestação pública, porque Deus, ele faz as coisas sempre em segredo para os filhos, mas tem coisas como aquela foto, por exemplo, que ele faz ao público. E a primeira vez nesta era do tempo do fim, que Deus fez uma manifestação pública, para que todo mundo visse, foi às 14h do dia 11 de junho de 1933. Havia 4.000 pessoas lá, no barranco do Rio Rai, quase 500 pessoas para ser batizado, e na 17ª veio aquela luz cor âmbar e disse: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Foi a primeira manifestação pública que Deus fez para este mundo.
foi público, mas foi em janeiro de 1950. Em 1933, ele com 24 anos de idade, Deus agora já estava já estava se dando a conhecer, ele já estava feito manifesto, ele estava já provando para o mundo o ministério da sua manifestação do Filho do Homem que ele ia fazer neste tempo, dizendo para eles que aqueles pentecostais que estavam lá na beira do Ohai, o tempo deles havia passado, que agora os verdadeiros filhos de Deus iam dia a dia, mês a mês, ano a ano, sendo manifestados. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. Nós somos o resultado. Assim como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem, não Filho de Deus, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Mas o diabo não ficou quieto. Assim como teve a manifestação dos filhos de Deus, agora também nós temos a manifestação dos filhos do diabo. Os filhos de Satanás também vão vir num poder de manifestação muito grande. O resultado que nós vemos aí pela rua hoje, da condição que o mundo está, que as pessoas estão, que as mocinhas estão, como eu vi esta tarde na rua, do jeito que elas estão, quando eu vi aquela mocinha que não tinha entre 16 e 17 anos, beijando nos lábios, uma outra moça, eu pensei e disse, Senhor, isso que está aí é o resultado daquilo que os seus avós e os seus pais plantaram, e hoje eles estão colhendo o que está aí, uma verdadeira Sodoma, porque é preciso que os filhos de Satanás se manifestem, para que os filhos de Deus se manifestem também, porque alguém tem que ver que há filhos das trevas e há filhos da luz também. Então o profeta diz assim, e o seu ministério vem de suas reformas de volta à palavra original, outra vez, porque a palavra vem a um profeta, e ele prometeu isto em Malaquias 4, restaurar a fé do povo de volta ao grão original. O que foi para o chão é o mesmo que está aqui, o grão tem vindo até aqui, ele veio como filho de Deus agora, ele revela a si mesmo como filho do homem, e então ele se revela a si mesmo como filho de Davi no seu trono. Então ele não volta mais lá. O ministério do Filho de Deus, quando os pentecostais tiveram a chance para entrar. Outro dia um grande pregador disse, mas aqui em Hebreus capítulo 1, disse que Deus falou de muitas formas, e neste último dia vem falando através do Filho. Tá, mas então você leia na Bíblia outra vez, fala através do Filho. Mas qual Filho? Nós que somos revelados, sabemos que neste último tempo ele fala através do Filho do homem. É o mesmo Senhor Jesus Cristo. Mas, sim, nos últimos tempos ele fala através do Filho, mas através de um vaso profético. É o mesmo Senhor Jesus Cristo. Então, naquele dia, o Filho do homem será manifestado, porque ele veio no nome de 3 filhos. Então, depois de filho do homem, filho de Davi no seu trono. Exatamente, o próprio Jeremias, o próprio Jeová, chamou os profetas de filho do homem. Jesus tinha que vir, conforme a Escritura, como filho do homem. O Senhor teu Deus despertará um profeta. Agora, o próprio Jesus disse, no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja passará pela justificação através do Lutero, através do Wesley pela santificação, batismo do Espírito Santo pelos pentecostais, e prosseguirá indo direto até a perfeição do Filho do Homem,
quando o esposo e a esposa serão as mesmas pessoas. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, que ambos serão a mesma coisa. Amém? Nós podemos vir à igreja, podemos conversar, podemos louvar a Deus. Ó irmão, quando nós lhe vemos vindo, algo será diferente em nossos corações. Nós lhe vemos vindo, será diferente em nossos corações. Nós podemos pensar que nós cumprimos nosso dever religioso por ir à igreja. Nós podemos pensar que nós guardamos a lei e a igreja e recitamos os credos, mas deixe-nos dar uma olhada nele. Não foi isso que Deus fez? Deixou nós dar uma olhada nele? A coisa toda é mudada completamente. Sim, isto é certo. Diz que quando aquele tipo de Rebeca, quando ela chegou e ela perguntou para aquele mensageiro, e ele disse: não, o teu noivo está lá. Certamente, se ela fosse igual eu, que eu não enxergo, a última pessoa lá daqui lá eu não enxergo. Aí eu coloco o óculos aqui, eu já sei que o irmão Kardec está lá, agora discernir. Então, se ela era igual eu, e ela olhou, certamente, de alguma maneira, se ela pudesse ver as costas, como Moisés viu, porque as pessoas, tudo o que elas queriam ver em sua vida, era ver Deus. Todo mundo quer ver Deus. Todo mundo, Senhor, se nessa noite o Senhor me desse um sonho, eu pudesse ver só um pedacinho do rosto de Jesus, para mim seria uma alegria, porque as pessoas sempre querem ver quem é seu Senhor. O cristão, a esposa, sempre quer ver a face do marido. Então, ele diz aqui que ele, Deus, o que ele fez para nós? Deixou nós dar uma olhada nele. Porque quando ele fala ali na mensagem, ao nascer do sol, mas ele começa a descrever, eu não sei se o pôr do sol não é a mensagem mais clara quando ele começa a falar, quando ele veio ali no monte pôr do sol. Ele começa a falar com tanta clareza, parece que ele já está descrevendo para você. Não. Se ele pegasse o papel, parece que ele já estava descrevendo. Então, ele permitiu nós darmos uma olhada nele. Agora, presta atenção. Agora, João, que foi um grande homem, a Bíblia diz, em Apocalipse 7, que quando ele viu a Jesus no meio dos catiçais, eu caí aos seus pés como morto. Veja bem, aquele mesmo João que havia comido com ele, havia estado no mar da Galileia dentro do barco com ele, havia ido em Nazaré com ele, havia passado por todas aquelas cercanias dos samaritanos, que havia estado 3 anos e meio em seu ministério, que sabia quem era ele, o enxerga em seu estado glorificado, ele não suportou e caiu aos seus pés como morto. E para João ver o que aconteceu depois das eras, ele teve que obedecer a voz de Apocalipse 4, que disse: subi cá, ó João, porque as coisas que você tem visto até Apocalipse 3, que as eras da igreja, é da terra, mas eu quero mostrar para você o que vai acontecer depois das eras. Por isso que ele é o tipo da igreja, e se ele teve que subir para ver, nós temos que subir para ver também, para que nós possamos enxergar o que ele viu, porque João é o tipo da igreja. Paulo, quando viu aquela luz, quando ele teve aquela visão, que ele foi até o 3º céu, ele disse: eu vi coisas lá que é impossível de eu falar, não tenho palavras para falar. Mas a João não foi proibido, disse: João, o que tu viste, escreve num livro, porque chegará o tempo que eles terão que saber o que é isto aqui. Essa é a diferença. Para um, não pôde falar nada, mas João falou.
Então ele diz assim, porque este grande homem, João, em Apocalipse 1, quando ele viu este que estava no meio dos castiçais, em Apocalipse 1,7, ele caiu como se fosse um homem morto. Depois de 3 anos e meio de companheirismo com Cristo, que foi escritor das epístolas, comeu com ele à mesa, dormiu com ele na cama, tinha companheirismo com ele aonde quer que ele ia, mas quando ele voltou-se para vê-lo, ele não teve mais vida deixada nele. Ele caiu como um homem morto ao chão na terra. Essa foi a condição que João chegou quando ele o viu, ainda quando ele estava se manifestando entre os castiçais, que era para as eras da igreja. Quando ele viu ele para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, em cada um dos tempos, João o viu lá no Apocalipse 1, com seus pés reluzentes como o sol, o seu rosto como o sol, e viu a sua condição, o seu cabelo branco como a lã, e ele estava vendo ele ainda numa condição que estava entre as eras. Mas chegou uma hora que ele disse, não, João, você sobe aqui, porque eu, Jesus, o meu ministério na terra, eu terminei, agora eu estou aqui em cima. Vem para cima, João. Vem, porque você vai ver muito mais coisas depois disso. Ele estava chamando para ele subir mais. Veja, meu amigo, não somente ali. Então ele apareceu para Cleófas no caminho de Emaús, mas um dia, quando o primeiro mártir da Bíblia, no Novo Testamento, estava morrendo, o pequeno Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então ele olhou firme em direção ao céu, levantou sua mão e disse, eis que vejo os céus abertos, a Jesus que está em pé à direita de Deus. Agora, quando qualquer homem termina seu trabalho, ele se assenta. Quando eu paro de pregar, eu me assento. Mas não até eu acabar de pregar. Quando você está trabalhando, você se assenta. O irmão Brana bate no púlpito. Então, assentar-se é sinal de obra acabada. Jesus estava sentado à destra da glória, mas quando ele viu o primeiro mártir morrer pela causa de Cristo, o ressurreto Senhor moveu-se nos céus e ele se levantou de seu trono e deu uma boa-vinda para o pequeno Estevão. Ali está ele ressurreto dos mortos. O seu domínio alcança de eternidade em eternidade. Ele está acima de cada anjo, cada principado, tudo que há no céu. O céu, seu trono, está acima dos céus. Deus o levantou. Então agora chegou este tempo, o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Então agora chegou esse tempo. Então nós lemos ali que ele disse que não podia ser nos dias dos profetas. E vocês vejam que profetas, por exemplo, como Isaías, como Ezequiel, que viu coisas que nós estamos vendo hoje. O próprio Ezequiel, o profeta Ezequiel, foi dado, o mesmo livro que está sendo dado para nós comer, foi dado para Ezequiel. Ele também comeu o mesmo livro. O próprio Isaías viu a glória do Senhor. Isaías, ele viu todo o milênio. Isaías, ele viu a nova Jerusalém, ele viu a santa Jerusalém sendo estabelecida. E ainda aquilo era em tipos, ainda não era a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus é agora você ouvindo a voz do sétimo anjo. Então, quando este livro foi aberto, os selos foram desatados e foram revelados, e você chegou ao conhecimento disso, isso foi revelado no teu coração, então agora você está manifestando filhos de Deus. Então a criação, a natureza, ela então começa a gemer. Ela está esperando porque ela quer ser dominada. Por isso que Isaías diz que o boi comerá palha, que o leão será dominado por um menino, e que tocará ali na serpente e nada sucederá. Por quê? Porque toda a natureza no milênio estará sujeitos a estes filhos que foram manifestados agora, no fim desta era. O profeta até mesmo diz, se você ler lá,
mensagem Apocalipse 5, se não me engano, que os próprios 24 anciãos não estarão no lugar que você e eu estaremos. E eles são antes de você e antes de nós. Ele diz assim, os 24 anciãos estarão ali, os 12 patriarcas, os 12 profetas. Mas você, ele disse, esta noiva estará à esquerda e à direita. Aqueles filhos de Zebedeu vieram e disseram, a mãe dos filhos de Zebedeu, embora um pedido muito bonito daquela mãe, Senhor, faz com que meus filhos, um te assente à direita e outro assente à tua esquerda. Que pedido de mãe, um bom pedido para uma mãe. Ela não queria ver eles em outro lugar, em uma boate, em um bar, seja onde for, ela queria ver eles assentados ao lado de Jesus. Mas Jesus disse para eles, vocês podem beber dessa bebida que eu bebo? Embora eu sei que vocês vão ser martirizados, vão ser perseguidos, e vocês vão beber como eu estou bebendo, mas assentar-se à minha esquerda e à minha direita são para aqueles a quem o Pai escolheu para assentar. E essa promessa de assentar-se no trono dele, está em que era da igreja? Na 7ª era, na era de Laodiceia. Ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. A promessa não foi para Esmirna, não foi, mas para a última era. Foi nessa era, embora toda essa noiva, desde Paulo, que é a noiva, toda a noiva do Senhor Jesus Cristo é desde Paulo, estará assentada assim ao lado deste cordeiro, deste rei, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Mas a promessa foi feita para os que vencerem na 7ª era. Vocês entenderam isso? Então nós temos comunhão com Ele. Nós somos herdeiros com Ele. Ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Então, se Ele é co-herdeiro, eu também sou herdeiro. Viveremos com Ele pelo poder, padecemos com Ele, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, veja, então quando Cristo, que havia de se manifestar, quando Ele veio para revelar os selos, o que Ele fez? Quando Ele veio para revelar os selos, veio manifestar aquela vinda do anjo forte, Ele trouxe com Ele 7 anjos mensageiros, mas no rapto Ele traz os ressuscitados, porque a Bíblia diz que assim como nós morremos com Ele, Ele também trará com Ele aqueles que hão de ser levantados. Então Ele sempre traz, Ele veio, trouxe 7 anjos, e aqueles anjos então vieram ali, aqueles 7 mensageiros vieram ali, porque eles conheciam o segredo dos 7 selos. Foi dado a conhecer o Cordeiro, revelou aqueles 7 selos para aqueles mensageiros. Aqueles mensageiros, pelo Cordeiro, como representantes, eles trouxeram para o 7º anjo. Mas, quando ele vem para o rapto, para levar a sua noiva, ele traz mais alguém. Assim como na primeira vinda, quando ele morreu, e na manhã de Páscoa, os velhos, aqueles irmãos, aqueles crentes, aqueles do Antigo Testamento, também ressuscitaram com ele, também agora, quando ele vem para o rapto, ele traz todos estes ressuscitados. Amém? Estão vocês felizes por estar no tempo da manifestação dos filhos de Deus? Então ele diz, citando, fui arrebatado em espírito, Apocalipse 4, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Para receber os mistérios, tem que subir mais em dimensões sobrenaturais. Porque em Apocalipse 1, ele viu ele entre os castiçais na terra, mas em Apocalipse 4, ele é levado mais alto para a glória.
que aconteceu depois das eras? Os mistérios são feitos conhecidos. A Bíblia, o livro de revelações, foi revelado. Cristo havia deixado a terra, mas o Espírito de Cristo volta para viver na igreja. Logo que ele mostrou o fim de sua obra aqui, ele subiu até o céu. Ele disse: eu lhe mostrarei como será depois disto, depois das eras da igreja. Ele disse: João, eu não posso falar com você lá embaixo, porque eu saí de lá, eu estou mais alto, suba aqui comigo. Eu vou lhe mostrar o que acontecerá daqui para frente. Oh, que coisa! Eu vou lhe mostrar, apanhando na visão, levado para a glória. A Paulo foi proibido falar, depois de 14 anos, e a João foi pedido para que ele colocasse tudo o que viu em um livro, para que fosse através de todas as eras da igreja e se fizesse conhecido no tempo da manifestação dos filhos de Deus. Então, ele se fez conhecido neste tempo. Glória a Deus. Observe, João sendo tomado, logo após a era da igreja, era um tipo da igreja raptado. Imediatamente depois que a era da igreja terminar, a igreja de Laodiceia, então vem o rapto. A igreja sobe como João subiu para a presença de Deus. Simplesmente isto envolve minha alma. Isto envolve tua alma? Ser tomado no rapto da igreja. Este lugar, o livro de Apocalipse, está escrito, veja, no final da era da igreja. Assim, os filhos de Deus estariam sendo manifestados. Glória a Deus. Manifestação do Filho do Homem é diferente da manifestação do Filho de Deus. É o mesmo Senhor, o mesmo Jesus, porém com ministério diferente. Na manifestação do Filho do Homem, ele usa o vaso profético, o sétimo anjo, o espírito de Elias, Lucas 17:30. Na do Filho de Deus, ele se manifesta numa porção durante as eras da igreja, para por fim mostrar-se fisicamente, pois João diz: assim como ele é assim que o veremos. Mas pela sua graça, o que ele fez? Abriu um pouco da cortina e permitiu que nós dessemos uma olhada nele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, quão glorioso, Senhor, é poder viver neste tempo do fim. Quando nós vemos cada palavra do Senhor encaixando palavra por palavra, versículo por versículo, toda a Escritura não pode se contradizer, Senhor, porque Tu tens revelado e chamado, Senhor, Teus filhos nesta hora do fim. Num destes dias, Senhor, esta criação que tanto geme, essa natureza que tanto espera, um dia, Senhor, elas verão outra vez, estarão outra vez sendo dominados pelo domínio dos filhos manifestados. Pai, enquanto nós caminhamos por esta senda de horror, por este mundo escuro, de difícil acesso, onde vemos em cada esquina um inimigo, Pai, ajuda a nossa fé, que nós possamos vencer cada batalha que está pela frente. Obrigado, Senhor, te agradecemos por o Senhor nos ter permitido dar uma olhada em Cristo neste tempo do fim, aberto a cortina, Senhor, e feito manifesto para nós. Nós te agradecemos e pedimos: dá-nos força, dá-nos poder, dá-nos vitória. Senhor, que cada um dos teus filhos possa vencer, Pai, ter uma vitória nesta noite, cada dia, vencendo cada dia o seu mal. É o que nós pedimos e agradecemos no sublime nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Vamos assentar. Vamos ouvir. Aleluias. Ouvimos de João subindo, então vamos cantar esse hino que fala de João subindo, amém? Estou de passagem,
não sou daqui, em minha alma impresso o meu lar por vir. Uma longa estrada eu já percorri, por quantos eu caí, foi parte da jornada. E neste caminho tudo ficou pra trás, tradições humanas, nem me lembro mais. Foi numa alvorada que o sol iluminou e a pátria tão sonhada se revelou. Está aqui dentro de mim, meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem me impedir. E sobre ele está um rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor. Está aqui dentro de mim, meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. Está aqui dentro de mim, meu país. Nem divisas, nem fronteiras podem me impedir. E sobre ele está um rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor. Está aqui dentro de mim, meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. O reino de Deus não virá, o reino de Deus não virá em aparência exterior. Como João foi arrebatado no dia do Senhor, de uma porta aberta no céu, uma voz me disse: subi cá. Quando eu olhei, eu pude ver uma grande águia a me chamar. Está aqui dentro de mim, meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem me impedir. E sobre ele está um rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor. Está aqui dentro de mim, meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração.
dimensão, a sétima dimensão, a sétima dimensão em meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Amém, amém, aleluia! Glória a Deus, a sétima dimensão, né? Sétima é a conclusão. Nós estamos no tempo da conclusão, né? Então eles estão avisando ali que não foi transmitido hoje. Oferta de hoje, R$270. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos despedir, chamar o irmão Ezequiel, que vem aqui para nos despedir, fazendo essa oração final. Senhor, nos permitir amanhã, queremos estar outra vez aqui. O pastor já vai estar aqui amanhã, então nós estamos na expectativa de que Deus tem mais uma porção para nós de sua palavra, né? Vamos então orar. Senhor Deus querido, nossa gratidão, Pai, de todo o nosso coração, pelo grande favor, Pai, pela sua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua predestinação, Senhor, em nos colocar neste posto mais alto, Pai, neste dia que estamos vivendo, Senhor, onde não estamos mais caminhando para frente, pois nós estamos um nível mais alto. Nós subimos uma dimensão, Pai, e nós estamos mais perto de Ti. Nós estamos junto a Ti e o Senhor está junto de nós nesse dia, Pai. Nós Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor tem mostrado a nós, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia, Pai, a viver uma vida de maior gratidão, a viver uma vida de maior rendição, Senhor, a viver uma vida, Pai, que possa manifestar a cada dia, Pai, como foi dito, como foi pregado, que possamos manifestar, ó Deus, o Cristo de todas as eras, que possamos manifestar a sua glória nesse dia escuro que estamos vivendo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua obra nesse dia. Abençoa o coração de cada um dos teus filhos, abençoa a vida de cada um aqui, Pai, que possamos estar junto de Ti a cada momento de nossas vidas. Vivifica essas palavras que foram ditas no coração de cada um. Eleva a nossa fé, Senhor, a mais alto, Senhor, a um nível mais alto, para que possamos viver a Tua palavra a cada dia, Senhor. Abençoa Teus filhos, Pai, que essa palavra que foi pregada possa ser confirmada com os sinais, possa trazer libertação, possa trazer cura a quem veio buscar sua cura, Senhor, possa trazer mais fé, possa edificar a Tua noiva que está nessa cidade, Pai. Abençoa cada um, Senhor, despede Teu povo em paz, que cada um regresse em paz ao seu lar, e que no amanhã, se houver um amanhã, o Senhor abençoe que todos nós possamos estar reunidos em Teu nome novamente, Pai. Abençoa o pastor, Senhor, pastor Raimundo, onde ele estiver. Abençoe o nosso querido irmão Joglair, Pai, que eles possam também estar falando a Tua palavra, Senhor, e abençoando vidas onde eles estiverem. E abençoe essa congregação que tanto Te ama, Pai, que tem se esforçado para viver o melhor que pode para Ti. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar essa força para viver uma vida à altura do favor que o Senhor tem feito com cada um de nós. Abençoa nosso irmão Elismar, Deus, que tem sido tão maravilhoso também para essa congregação, e cada músico, e cada diácono, e cada cooperador, e cada membro, Pai. Receba a nossa gratidão, receba a nossa oferta de amor, receba nossas vidas em Tuas mãos, Pai, e manifesta-te no Teu povo mais uma vez, Pai. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, receba essa gratidão para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vão em paz e que Deus os abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir, né?